Olá pessoal, mais um vídeo aqui sobre essa nossa série a respeito da economia e sociedade nos 200 anos da independência, né? Que lógico focado na história. E o que acontece, pessoal, que aqui eu vou falar para vocês aí basicamente da relação entre Brasil e Inglaterra, que é importantíssima para a gente entender aí. Bom, pessoal, essas relações entre Brasil e Inglaterra vinham muito antes da gente ter independência, né? Então, só a gente lembrar, por exemplo, que desde o Tratado de Methuen de 1703 a Inglaterra conseguia abocanhar todo o ouro praticamente que era retirado do Brasil por meio de comércios com Portugal. Então Portugal acabava negociando vinhos, né, vendendo para Inglaterra em troca de panos, né, os tecidos, e muitas vezes Portugal tinha que completar suas negociações usando o ouro que retirava do Brasil. Então durante o século XVIII isso foi bastante visível. E pessoal, a Inglaterra acabou então tendo esse ouro a seu favor, né, que era retirado aqui do Brasil. Então essas relações já vêm de antes da independência. E aí pessoal, quando nós temos a abertura dos portos, a Inglaterra vai ser muito beneficiada. Quando foi isso? 1808 em diante. Então tem os tratados de 1810, né, de aliança e amizade, também de comércio e navegação, que foram tratados que também beneficiaram a Inglaterra. E se prometeu ali para a Inglaterra pela primeira vez, a partir de 1810, que o Brasil pensaria em eliminar a escravidão. Lógico, ali ainda sob o comando de Portugal. E aí, pessoal, o que nós vamos ter é que em 1826 esses tratados eles são renovados aí já diretamente entre Brasil e Inglaterra, e o Brasil mais uma vez se compromete a um dia eliminar a escravidão. Só que isso aí foi conhecido como a Lei para Inglês Ver, ou seja, o Brasil planejava eliminar a escravidão, só que isso acabou não acontecendo tão cedo, né? Então, lembrando aí dos vídeos que a gente fez, e isso também é bastante conhecido, que só em 1850 o tráfico negreiro foi extinto no Brasil, né? Então, o tráfico internacional foi extinto, e aí sobrou apenas o tráfico interprovincial. Isso 5 anos depois da lei Bill Aberdeen, que foi a Inglaterra que promulgou, ameaçando o tráfico de escravos no Atlântico. Então, pessoal, esses aí são alguns pontos. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nessas relações ao longo do século XIX, nós tivemos a questão Christie, né, que foi uma questão também importante, foi uma questão diplomática que o Brasil acabou vencendo quando nós tivemos a arbitragem da Bélgica, né, o rei Leopoldo II acabou arbitrando e arbitrou em favor do Brasil, dizendo que o Brasil tinha razão. Era uma questão envolvendo ali as águas territoriais do Brasil, e que a Inglaterra teria invadido. Então, por isso o Brasil acabou ganhando aí a causa, mesmo que o Brasil tivesse mandado prender marinheiros ingleses, né, que fizeram a arruaça no Rio de Janeiro. Então foi uma questão importante aí também, né? Bom, se a gente pensar, pessoal, na virada da monarquia para a república, aí nós temos alguns governos iniciais. Quando nós tivemos um empréstimo chamado Funding Loan, né, foram 10 milhões de libras esterlinas que o Brasil conseguiu da Inglaterra, né, para tentar solucionar a crise do ensinamento, né? Então foi uma outra coisa importante também. Então quando a gente pensa nessas relações entre Brasil e Inglaterra, teve aí o Funding Loan, né, que a Inglaterra então empresta dinheiro para o Brasil, e aí em troca, pessoal, o Brasil se compromete a tentar pagar esses empréstimos, né? Então ele vai penhorar algumas questões, alguns portos, por exemplo, para tentar pagar esses empréstimos, né? E também se compromete a não gastar aí na questão de infraestrutura pública, por exemplo, né? Isso era garantia então de que a Inglaterra receberia, né, esse valor de volta, né, esses 10 milhões. Bom, o Brasil ia acabar renovando aí esse empréstimo algumas vezes, né, renovando o Funding Loan. Aí ao longo do século, das primeiras décadas do século XX, isso ia acontecer. Então, pessoal, basicamente essas relações aí que o Brasil teve com a Inglaterra, e aí, assim, durante muito tempo se pensou, por exemplo, na Guerra do Paraguai, que a Guerra do Paraguai seria uma coisa arquitetada pela Inglaterra, manipulando ali Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Só que isso hoje é contestado porque existem poucas menções a essa situação em documentos ingleses, né? Isso é um historiador chamado Leslie Bethel que traz à tona, né, que ele mostra ali que pouquíssimos documentos existem dessa preparação, né, da guerra pela Inglaterra, ou seja, era mais uma questão envolvendo os próprios países da América do Sul, e que a Inglaterra, por sua vez, acabaria se beneficiando da questão de hegemonia, né, hegemonia comercial, porque o Brasil se endividou nessa guerra, então comprou armamentos dos ingleses, mas
era uma coisa que para a Inglaterra era corriqueira, né? Então não era uma coisa muito planejada, né? Então era uma questão que envolvia mais os nossos vizinhos aqui, né? E nós mesmos, né? Nessa guerra. Então a Inglaterra não teve aquela manipulação como a gente costumava pensar há 30, 40 anos atrás, né? Quando se falava disso no ensino nessa época. Ok, pessoal? Então essas aí basicamente são as relações que nós temos com a Inglaterra. Pensando na moeda, por exemplo, a Libra era uma grande referência, porque se a gente pensar uma Libra, ela tinha lá o 27 pence, por exemplo, que é uma unidade menor dentro da Libra, que valia R$1.000, né? Isso aí já na virada da monarquia para a república. E aí você tem então essa diferença enorme, né, entre a moeda brasileira e a inglesa, né? Então 27 pence da Libra valia R$1.000, né, que o réis era a moeda brasileira, né, desde o Império. Então vira a república, continua sendo então essa moeda. Então, pessoal, a gente tem esses detalhes aí para entender sobre essa relação entre os dois países, né? Inglaterra, que foi a maior potência do mundo até o início do século XX, depois seria substituída pelos Estados Unidos. Então, pessoal, basicamente era isso aqui que eu tinha para falar. A gente volta numa próxima aí. Então, obrigado, até mais.